Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aprendermos mais do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite, amém? Nós vamos dar um tempo para você nesse momento, para que você reúna a sua família. Enquanto esse louvor é tocado, você reúne a sua família, estejam todos preparados, pegue a sua Bíblia, para nós estarmos meditando na palavra de Deus, amém? Já eu volto aqui com o tema de hoje, o endemoniado gadareno, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. Já nós voltamos, amém? Existe um rio de vida, Tu és a fonte, Jesus. Minha alma anseia por Ti, minha alma clama por Ti, como terra seca, como terra seca, como terra seca, anseio por Ti. Sacia minha alma, inunda minha vida, derrama sobre mim o Teu rio, Senhor. Flua em mim, flua em mim, flua em mim, Senhor. Flua em mim, flua em mim, flua em mim, Senhor. Existe um rio de vida, Tu és a fonte, Jesus. Minha alma anseia por Ti, minha alma clama por Ti, como terra seca, como terra seca, como terra seca, anseio por Ti. Sacia minha alma, inunda minha vida, derrama sobre mim o Teu rio, Senhor. Flua em mim, flua em mim, flua em mim, Senhor. Flua em mim, flua em mim, flua em mim, Senhor.
Então flua em mim, flua em mim, flua em mim, Senhor. Então flua em mim, flua em mim, flua em mim, Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia lá, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 15. E o tema desta noite é o endemoniado gadareno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre libertação. Libertação, meus irmãos, é algo que fazia parte também do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus veio para também libertar os cativos. A Bíblia fala em Marcos capítulo 16, versículo 16, 17, o Senhor disse que e em meu nome expulsarão demônios. E hoje eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, dentro da Bíblia, daquilo que nós vamos aprender nesta noite, um dos ministérios de Jesus, que foi a libertação. Todas as vezes, amados, que um país ou uma nação vai entrar em guerra com outra nação, a primeira coisa que eles fazem é saber o inimigo, qual o grau de capacidade daquele inimigo, o tipo de armas que aquele inimigo tem, para poder se armar, para poder vencer aquela guerra, para poder confrontar o inimigo. E nesta noite também não vai ser diferente. Nós precisamos, meus irmãos, de saber sobre o poder de Deus contra o inimigo, mas também não subestimar o inimigo também. Amém? Levanta suas mãos e vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós queremos, meu Deus, te enaltecer e te engrandecer, Senhor, pelo teu poder e graça, pelo teu poder e glória, Senhor. Queremos, meu Deus, nesta noite mais uma vez entregar as nossas vidas no teu altar, tendo a certeza das nossas vitórias, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, Senhor, através da tua santa palavra. Dá-nos, Senhor Deus, uma unção de sabedoria, Senhor, uma unção de ousadia, Senhor Deus, não somente para aprendermos de Ti, mas praticarmos a Tua palavra para a glória do Teu nome. Abençoa, meu Deus, esse irmão, esta irmã, que estamos juntos orando, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 15, diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele, Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitaram por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado, o que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Meus irmãos, esta passagem, ela fala sobre libertação. A Bíblia nos diz sobre um jovem endemoniado, no estado deplorável, com uma legião de demônios sobre a vida dele, tomando o corpo dele, dominando a vida daquele jovem. Amados, um dos ministérios de Jesus, que foi de libertação, Jesus também nos deu essa autoridade para que nós possamos, meus irmãos, expulsar demônios das pessoas. Os demônios existem. Antes eram anjos ministradores junto do trono de Deus. Satanás era um líder, era um querubim da guarda. Ele era um poderoso lá no reino de Deus, mas como ele queria ser maior do que Deus, como ele queria ser adorado também, Deus assim não o permitiu e lançou fora com ele, juntamente com 1/3 daqueles anjos que se transformaram em demônios. Não achou lugar mais naquele local na vida deles. Então, meus amados, quando Jesus veio aqui, ele veio curar, ele veio libertar, ele veio trazer as boas novas. Mas tem muitas pessoas que precisam de libertação, uns mais, outros menos, porque antes de nós termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós éramos influenciados por espíritos malignos, espíritos contrários à palavra de Deus, espíritos, meus amados, que queriam destruir a nossa vida, querendo destruir a nossa esperança. A própria palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão, ou seja, o inimigo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então os demônios existem sim. Nesta noite nós vamos falar sobre o milagre de Jesus, sobre uma libertação de um jovem que estava possuído por uma legião de demônios. Meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 2, Jesus, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Meus irmãos, quando Jesus desceu do barco, se nós formos ver ali atrás um pouco, no livro também de Marcos, capítulo 4, aquela passagem onde Jesus apazigua a tempestade, do capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, fala que o mar ficou muito agitado e os discípulos ficaram até com medo de morrerem. E houve uma ventania muito forte. E Jesus então repreendeu aquele vento, repreendeu aquela agitação daquele mar e se acalmou. Ao ponto de serem admirados pelos discípulos, de quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha autoridade sobre a natureza, Jesus tinha autoridade também sobre os demônios. E meus irmãos, é muito importante nós entendermos que quando Jesus libertava uma pessoa, é porque aquela pessoa estava no caminho errado, não tinha o Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. O espírito maligno é que estava imperando na vida daquela pessoa. E esse jovem não foi diferente. Quando passou aquele vendaval ali no mar, aquele agitação naquele mar ali, aí Jesus depois desceu ali na terra da província dos Gadarenos
e entrou ali e viu. Então, assim que ele colocou o pé no solo, veio do encontro dele, segundo a Bíblia fala, vindo do sepulcro, o demônio, um jovem endemoniado com uma legião de demônios sobre a vida dele. Meus irmãos, Deus é onipotente, é onipresente, onisciente. O diabo não é. Muitas vezes, Satanás ele envia demônios, porque como não é onipotente, não é onisciente, nem onipresente, ele envia os demônios que são anjos decaídos, aqueles que estavam junto de Deus, lá na glória, e que se transformaram em demônios, para tentar, meus irmãos, prejudicar a vida das pessoas. E com esse jovem não foi diferente. Só que quando a Bíblia fala que o diabo ou ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele não escolhe idade, pode ser jovem, pode ser criança, pode ser idoso. Ele não escolhe a idade para destruir, porque na realidade o inimigo tem revolta, ele quer destruir os filhos de Deus para ver se ataca o coração de Deus. Mas Jesus nos deu a autoridade para nós expulsarmos também. E através do nome de Jesus nós expulsamos demônios, sim. Oramos pelos enfermos, curamos em nome de Jesus, mas também expulsamos, libertando pessoas pelo nome do Senhor Jesus. Mas o estado daquele jovem era um estado muito deplorável. Veja bem, o estado daquele jovem: ele vivia em sepulcros, ou seja, ele vivia nos cemitérios, nada o prendia, eles colocavam em cadeias, eles arrebentavam com força de 10, 20, até 50 homens, como se fosse uma linha de costura, de tão forte que ele era. Ele andava nu de dia e de noite, não dormia devido à tentação que estava na vida dele. Feria-se nas pedras porque tinha nele uma legião de demônios, não tinha consciência do que havia nele. E a alimentação dele era lixo. Amados, assim que Jesus desceu ali, naquela província, os demônios já veio através daquele homem ali, manifestado naquele homem, e já disse para ele: viesse nos atormentar antes do tempo, porque eles sabiam que Jesus, meus amados, vai destruir as obras de Satanás, vai amarrar Satanás na eternidade, e ele vai ficar preso e não vai poder sair. Por enquanto, ele está fazendo gracinhas, destruindo vidas, matando pessoas. Mas vai chegar um tempo que ele vai ser preso, amarrado, destronado e não vai poder mais sair. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, ele vai procurando destruir a vida das pessoas. Mas por outro lado, nós temos Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele veio para nos libertar, ele veio para nos tirar do engano. Jesus Cristo veio para nos dar vida nova. Veio para nos libertar de forças demoníacas, porque antes estávamos servindo a deuses que não é o Deus verdadeiro, mas na realidade servíamos a demônios. E Jesus veio para nos libertar, e todos aqueles que o aceitou, que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se tornaram filhos de Deus. E filhos de Deus, demônios não podem atacar. A situação daquele jovem era terrível. Por quê? Porque, meus amados, era uma legião de demônios. E baseados historiadores, legião, eles comparam assim, que aquele jovem estaria ali com uma legião baseada na legião de soldados romanos, né? Então, uma legião daria mais ou menos 6.000 soldados. E aquele jovem estava com muitos demônios sobre a vida dele. Aí você pergunta assim: mas como pode um corpo físico ter tantos demônios na vida de uma pessoa? Mas é espiritual, amados. Não existe espaço físico, é espiritual. Amém? O que aconteceu, meus amados, que aquele jovem, então, já ali possesso pelos demônios, eles ficaram muito agitados, porque Jesus tinha dito para eles para que saísse daquele jovem.
Jesus disse: sai dele em nome de Jesus. Primeiro Jesus perguntou para ele, né? E clamando com alta voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 7 do capítulo 5. Porque dizia Jesus: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Parece uma coisa impressionante, né? Amados, aqueles demônios, eles tinham base legal para estar atuando naquela província e naquele jovem também. A Bíblia não fala o porquê que aquele jovem estava com tantos demônios sobre a vida dele, mas os demônios tinham base legal e eles não queriam sair daquela província. Eles falaram para Jesus: manda-nos entrar naqueles porcos, que nós não queremos sair daqui. Por quê, meus irmãos? Segundo o texto, se nós formos continuar lendo, nós vamos ver que aqueles gadarenos ali daquela província eram muito materialistas. E eles não queriam Jesus ali porque Jesus estava atrapalhando os negócios dele. Então, aqueles demônios falaram com Jesus que nós possamos entrar naqueles porcos. Jesus permitiu. E a Bíblia fala que tinham ali uma manada de cerca de 2.000 porcos. E aqueles demônios entraram então naqueles porcos e eles saíram rolando de espinhadeiro abaixo e morreram afogados ali no mar. Meus irmãos, o diabo só entra na vida de uma pessoa se tiver permissão. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar a um e entristecer o outro, ou vice-versa. Aqueles demônios tinham base legal porque Jesus, quando permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos, o que aconteceu que foi para aquele dono daquelas varas de porcos, era ali um prejuízo tremendo. Só que aqueles demônios saíram daquele jovem, entraram nos porcos, e o jovem ficou livre. Eles estavam mais preocupados com os porcos do que aquele jovem. Veja o estado daquelas pessoas. Eles prefeririam que aquele jovem morresse, continuasse naquela situação terrível, do que perder 2.000 porcos. E Jesus então, meus irmãos, operou um milagre poderoso naquela província. Os demônios tentaram impedir que Jesus chegasse até ali, como eu disse no capítulo 4 de Marcos, trazendo aquele vendaval ali para que Jesus não chegasse. Mas Jesus tinha a missão de libertar os cativos e libertou aquele jovem. Os gadarenos rejeitaram a Jesus por causa do prejuízo que eles tiveram com os porcos. Ninguém se incomodava com aqueles jovens, eram simplesmente materialistas. Aquele jovem, amados, ele não tinha consciência do que estava acontecendo na vida dele. Até os seus próprios familiares, até os soldados, os policiais ali daquela época, prendiam para impedir, meus amados, que ele se machucasse, mas de nada adiantava. Ele soltava, como se não tivesse prendido. E ele vivia se machucando. Imagina, meus irmãos, os familiares daquele jovem, a tristeza daquela família, dos pais dele, dos irmãos, de saber que tinha endemoniado e que não tinha solução. Eles não sabiam como libertar as pessoas. Mas depois que Jesus entrou na história, depois, amados, que Deus enviou Jesus aqui para nos salvar, para nos libertar, a história da humanidade mudou. Jesus mudou aquela província ali, libertando aqueles jovens. Os demônios queriam viver naquele lugar porque eles tinham base legal. Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós dizemos para os demônios, aqueles espíritos malignos
que muitas vezes estão nos influenciando e nós nem percebemos como ele está atuando nas nossas vidas. Os demônios muitas vezes eles atuam na área física, trazendo enfermidade, trazendo maus negócios, trazendo briga na família, briga no casal, destruindo o casamento, provocando adultérios, provocando palavrões, provocando derrotas, roubos, enfim, tudo aquilo que não presta. E muitas pessoas acham que não está com muita sorte, que aquilo é normal. Não é normal. Precisamos de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas, meus irmãos, no versículo 10, os demônios falaram para Jesus, rogando-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Porque eles queriam continuar destruindo aquele povo ali. Porque aquele povo tinha um coração duro. Jesus veio para libertar, mas eles não queriam saber disso não. Eles queriam dinheiro. Eles queriam prosperidade material, mas eles não estavam se preocupando nem um pouco com a prosperidade espiritual, com a salvação eterna, viver a eternidade com Deus. Não, eles queriam viver o que estava vivendo aquele momento. Aquilo que eles estavam passando, não queriam abrir mão de nada. Quando a Bíblia diz, Marcos 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. É porque o Senhor Jesus diz, meus amados, que nós precisamos ter um único Deus na nossa vida. Se nós servirmos a vários deuses, nós não estamos servindo a nenhum Deus verdadeiro. Porque os demais deuses, meus amados, são espíritos enganadores. E aquele jovem estava sendo enganado. Aquele jovem, meus irmãos, estava tendo a vida dele destruída e ninguém dava a mínima para ele. Mas Jesus, como conhece a nossa necessidade, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele veio para trazer as boas novas para as nossas vidas. Antes de eu conhecer a Jesus, antes, meus amados, de eu ler a palavra, confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu também tinha influências demoníacas sobre a minha vida. E muitas coisas não davam certo, a maioria das coisas não davam certo, e eu não tinha noção, fazendo coisas erradas. Até que um dia eu fui a um culto e fui liberto desse culto. Meus amados, eu não sabia aquele espírito maligno que estava sobre a minha vida. Mas a partir do momento que foi imposto a mão sobre a minha cabeça e expulsasse aquele espírito maligno que estava influenciando a minha vida, eu fui liberto. E para a glória de Deus, hoje quem habita em mim é o Espírito Santo. E você que já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quem habita na tua vida é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. A lei da física, ela diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Você não pode ter o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em você, o espírito maligno operando na tua vida. Não. Por isso que Jesus nos deu a arma. Porque muitas vezes, mesmo como sendo cristãos, o inimigo tenta. Mas compete a nós, meus irmãos, usarmos o poder de Jesus para expulsar. Às vezes sentimos o mal-estar, às vezes sentimos alguma influência demoníaca, e nós temos que repreender em nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nada que vem trazer tristeza nas nossas vidas, preocupação, nervosismo, maus negócios, nós devemos acostumar com isso. Não. Pelo contrário, nós devemos repreender em nome do Senhor Jesus. Nós não temos culpa, amados, de sermos tentados. O que nós temos culpa é se nós aceitarmos sermos tentados e continuarmos tentando. Ou seja, nós não temos culpa de um passarinho botar na nossa cabeça. Nós temos culpa sim, de pousar na nossa cabeça e fazer um ninho. Aí sim,
porque nós acostumamos com aquela situação. Mas Jesus nos deu autoridade, e essa autoridade nós temos de usar. Ele não vai expulsar por nós mais, porque Ele já fez a parte dele. Agora, somos nós que temos de fazer. Essa autoridade Ele deu para mim e deu para você. Amém? A Bíblia fala, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscando os crentes em Jesus. Mas que é isso? Quer dizer então que o diabo fica tentando me influenciar? Fica. Ele fica querendo colocar em você preguiça para ler a Bíblia. Ele fica querendo colocar em você desânimo para você ir para a igreja, para você orar, para você glorificar o nome do Senhor. Tudo isso é ação demoníaca. Mas nós temos de repreender, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, todo sono espiritual, todo bloqueio espiritual seja quebrado e destronado em nome de Jesus. E ele então bate em retirada, porque o nome de Jesus, a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, nós não podemos aceitar que o inimigo venha fazer ninho nas nossas cabeças. Se as coisas estão erradas, se as coisas estão, meus amados, dando errado, alguma coisa que você percebe que não é de Deus, repreende em nome de Jesus. Você não pode aceitar. O próprio Deus não aceitou. Olha, eu quero ler uma palavra com você, que está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. Capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aleluia. Meus irmãos, foi lançado do trono de Deus os inimigos, Satanás e seus demônios. Por que nós vamos aceitar? Houve batalha no céu, e nós temos também de batalhar contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Efésios 6:10 nos fala sobre isso. Depois você lê, depois dessa mensagem, você lê para você perceber mais ou menos sobre a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus. Jesus diz de João capítulo 8, versículo 12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E diz também, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Jesus libertou aquele jovem. Jesus, meus amados, escreveu uma nova história na vida daquele jovem. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, ela nos fala que tudo aquilo que aquele jovem passou, ele agora, ele estava liberto. Levaram aquele jovem para tomar banho, deram para ele uma roupa nova, pentearam o cabelo dele. E agora ele estava junto com aqueles que estavam ali dispostos, com o coração aberto, a ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto com aquelas pessoas. Porque apesar de várias pessoas daquela província ali serem materialistas, muitos deles creram na pregação de Jesus e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles.
e viram aquilo que tinha acontecido na vida daquele jovem. E eles ficaram admirados, porque viram aquele jovem ali em perfeito estado, cabelo penteado, tomado banho, uma roupa nova, calçado, e ali atento naquilo que Jesus estava falando para ele sobre o plano de salvação. Ele estava agora sendo discípulo de Jesus, aprendendo de Jesus tudo aquilo que Jesus trouxe, que é o plano de salvação. Meus irmãos, e aqueles homens materialistas pediram a Jesus que se retirasse daquela província, porque ele não era bem-vindo ali, que ele tinha causado prejuízo. E Jesus foi embora. Era a missão dele. Jesus não chegou no local para ficar eternamente ali. Ele tinha outros povos. Ele tinha que pregar o evangelho a outras pessoas também. E na hora que ele entrou no barco para ir, meus irmãos, para outro local, aquele jovem que agora liberto procurou Jesus e falou: Senhor, eu quero ir contigo, me leve contigo. Jesus falou: não, meu filho, você vai ficar aí, você vai pregar o evangelho, você vai dizer a maneira, o que Jesus fez por você, para que ele se tornasse um pregador do evangelho. E ele ficou ali, tornou-se um discípulo de Jesus, tornou-se ali um pregador da salvação, tornou-se ali, meus amados, um profeta, um pastor, aquele que levava as boas novas. Em pouco tempo ele aprendeu, porque ele próprio era o testemunho vivo de que Jesus tinha feito na vida dele. Amém? Olha o que diz ali, versículo 17: e começaram a rogar-lhe que deixasse, que saísse do seu território, aqueles donos dos povos. E entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Alguém, algum amigo, algum conhecido dele levou para sua casa, cuidou daquele jovem. E quando Jesus estava saindo, ele falou: vai para a tua casa, mostra para os seus. Aquele jovem começou a pregar o evangelho para os seus próprios familiares, libertando os próprios familiares, porque não tinha como duvidar. Todos conheciam aquele jovem que estava endemoniado com uma legião de demônios. Aquele jovem, meus amados, não tinha noção do que estava acontecendo com ele, mas as pessoas sabiam que ele não tinha futuro. Mas Jesus chegou na vida daquele jovem. Jesus chegou naquela província, e a partir daquele momento que Jesus operou o milagre, aquele jovem absorveu no espírito dele, porque o espírito do Senhor estava sobre aquele jovem. Ele se tornou um grande profeta, amados. E muitos daqueles que creram em Jesus se salvaram. Glória a Deus. 8,36 de João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Aleluia. Meus irmãos, todos nós que seguimos a Jesus, nós conhecemos a luz. Muitos de nós conhecemos as trevas, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos deu uma nova esperança de vida. O Senhor nos deu, meus amados, a salvação eterna. Nós vamos morar na eternidade com o Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido o maligno ou o diabo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Quem está em você? É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que habita em nós. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
O nosso espírito é humano, mas habita no nosso espírito, não na nossa carne, não no nosso corpo físico, mas no nosso espírito humano, meus amados, o próprio Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso que o maligno não pode nos tocar. Por isso que os demônios não têm autoridade sobre as nossas vidas. Os demônios existem, Jesus existe. Jesus veio para libertar aqueles que estavam sofrendo influências demoníacas. Mas quando Jesus liberta, meus amados, e a pessoa que é liberta continua buscando a palavra do Senhor, continua lendo a Bíblia, orando, assistindo cultos, participando das coisas do Senhor, amados, pode ter certeza, não tem espaço para o inimigo na vida dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. E grandes coisas o Senhor fez ali naquela cidade. Meus irmãos, quando Jonas pregou também em Nínive, aquele povo andava também, não era temente a Deus. Mas quando Jonas, meus amados, nós conhecemos a história, que depois ele decidiu pregar sobre Nínive, meus amados, aquela cidade ali tinha 120.000 pessoas. E todos eles se curvaram diante do Senhor. Eles viviam sendo influenciados por demônios. Mas quando eles viviam pecando, mas quando Jonas pregou ali o Evangelho, pregou ali verdadeiramente o poder de Deus, que Deus iria destruir aquele povo, e eles se arrependeram desde da criança ao mais idoso, até os animais foram cobertos ali com panos e sacos. Todos aqueles que se arrependiam, se curvavam diante do Senhor, ajoelhavam, jejuavam, e o povo foi poupado. Quando Deus, amados, Ele começa a fazer a obra na vida de uma pessoa, Ele salva a nação. Ora pelo bairro onde você mora, ore pela sua cidade, pelo seu estado, pelo nosso país, ora por todas as nações, meus irmãos. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Onde Jesus chega tem milagres, tem coisas maravilhosas. Amados, Jesus existe, Ele está no meio de nós. Quando Jesus diz que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, Ele está no meio de vós, é verdade, Ele está, nós sentimos a presença dEle através do Espírito Santo. Mas quando você está sozinho, está buscando a presença do Senhor, a própria palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Se você estiver sozinho, ou se estiver com mais de uma pessoa, com o único propósito de buscar o Senhor, Ele se faz conhecer, Ele se faz presente na tua vida. Amém? Aconteceu esse milagre ali naquela província dos Gadarenos. Nem todos foram salvos, assim como nos dias de hoje nem todos são salvos. Mas a Bíblia fala que a todos quanto receberam, fizeram filho de Deus. Jesus veio, meus amados, para libertar aqueles que queriam serem libertados. Aquele jovem, por exemplo, ele não tinha consciência da libertação. Mas Jesus tinha consciência que aquele jovem precisava de libertação. E Jesus o libertou. E depois de liberto, aquele jovem, meus amados, tornou-se um grande homem naquela província ali. E muitos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Passaram a andar em novidade de vida. Alguns deles deixaram de ser materialistas para ser espiritualistas. Deixaram para ser ali, meus irmãos, adoradores de Deus. Amém? Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Você que tem o Espírito Santo de Deus, ore, busque, clama a Deus. Glorifica cada vez mais o nome do Senhor Jesus. O diabo não brinca de ser diabo. Jesus não brinca de ser Deus. Ele não brinca de ser Salvador. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Se alguma coisa está tentando mudar a nossa mente, oprimir a nossa mente, ou tentando fazer com que nós venhamos fazer coisas que desagradam o coração de Deus, vamos mudar de posição. Vamos repreender em nome do Senhor Jesus. Pedir a Deus misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos adorar a Deus.
Porque a Bíblia fala que Deus opera no meio dos louvores. Canta o hino, vai ler uns salmos. Às vezes você não está em condições de ficar orando, não está conseguindo, começa a ler salmos. Já passei por essa experiência. Comecei a ler salmos e de repente eu senti uma unção muito forte, o poder de Deus sobre a minha vida, porque eu não tinha condições nem de orar. Talvez isso esteja acontecendo com você. Coloque seu joelho no chão, fale com o Senhor, clame a Ele. Clame a Ele, Ele próprio diz, clama a mim. Busque ao Senhor. Esta mensagem, meus irmãos, ela vem mais como um alerta para as nossas vidas. Para que nós possamos, meus amados, estarmos vigiando. A Bíblia nos diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Primeiro vigiai, depois orai. Não adianta nós orarmos para depois nós vigiarmos. Não! Se vamos orar, precisamos vigiar primeiro. Precisamos sair daquele caminho que nos leva distante do Senhor. Porque, amados, a nossa vida espiritual é como aquele cabo de guerra. Um puxa do lado, outro puxa do outro. E nós estamos no meio. Qual o lado que vai vencer? O lado, meus amados, que nós decidimos. À nossa direita está o Senhor e os seus anjos. À nossa esquerda, meus amados, está o inimigo e seus demônios, anjos decaídos. Nós é que vamos decidir qual lado que vai vencer. Nós vamos pender o nosso lado, logicamente, para a palavra de Deus, para o lado de Jesus e os seus anjos. E Jesus e os seus anjos, meus irmãos, é que vai nos fortalecer, vai nos guardar de toda influência da maldade. Amém? Se nós deixarmos de buscar ao Senhor e pendermos, meus amados, para as coisas do mundo, para as coisas materiais, nós gostamos sim das coisas materiais, mas primeiro vamos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são dos céus, as coisas que são do Senhor, para que as coisas materiais, elas se multiplicam nas nossas mãos. Amém? E que nós sejamos cada vez mais vitoriosos para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar orando com você. Gostaria de estar orando juntamente com você. E você vai orar, clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus pelo teu amor, clamando ao Senhor Jesus que opera um milagre na tua vida. Se você está sendo influenciado por alguma coisa que não provém de Deus, peça ao Senhor ajuda nesse momento, amém? E Ele vai te fortalecer. Clama ao Senhor, amém? E vigia a tua mente, amém? Tira esse passarinho que muitas vezes quer fazer ninho na tua cabeça. Joga fora, porque isso não provém de Deus, amém? Vamos orar. Levanta suas mãos para os céus, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, nós queremos te exaltar, bem dizer o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, nesta noite por mais esta mensagem, a qual o Senhor trouxe nos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma este irmão, esta irmã em tuas mãos. Pai Santo, dê a eles, Senhor Deus, a libertação, a restauração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda influência demoníaca sobre esta vida, seja amarrada e destronada em nome do Senhor Jesus, e profetizo bênçãos e vitória, que o Espírito Santo seja sobre esta vida. Meu Deus, que a unção do teu Santo Espírito, Senhor, venha fortalecer o teu filho, a tua filha nesta noite, para a glória do teu nome, que teu Espírito Santo venha guiar, Senhor Deus, esses teus filhos, Senhor, na tua palavra, dando-lhes entendimento, dando-lhes sabedoria para a glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Chegamos ao final de mais essa palavra. Fique com Deus e até a próxima ministração. Amém? Glória a Deus.